O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Já em ritmo do nosso convidado dessa semana, arrou, galera do 3 Pontos. Hoje eu recebo o meu irmão, uma pessoa que tem um amor, uma admiração incrível, o Eberton, meu xamã, nosso xamã. Ele é terapeuta xamânico, professor e empresário. Meu irmão, seja muito bem-vindo. É uma delícia estar aqui com você. E é isso, já vamos entrar, né, falando sobre espiritualidade, no olhar de um xamã. O que você nos conta? O primeiro ponto sobre esse olhar, xamãzinho? Vamos lá, querida. Primeiramente, obrigado aí pela apresentação, pelo carinho. O amor é recíproco e é verdadeira. Agradeço aí o espaço para a gente poder falar a respeito do xamanismo, né, dentro desse contexto neo-xamânico, vamos dizer assim, né? Do contexto xamânico aplicado nas cidades, né? E trazido para a nossa vida prática e um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para cá é quando nós falamos do grande espírito. Eu acho que esse é um ponto bem central, né? O xamanismo tem o hábito de se referir a Deus como o grande espírito ou o grande mistério. E é curioso quando nós usamos esse termo, o grande espírito, né? O grande espírito parte da percepção de que é a união de todos os espíritos, ou seja, a percepção de que todos nós, absolutamente todas as formas de vida, absolutamente tudo que há, é a manifestação de Deus, do sagrado, do grande mistério. Isso é muito central porque ele direciona bastante a nossa relação com todos os seres. Então, existe uma irmandade. Se o outro é uma extensão de mim, e aí eu não somente estou falando a respeito da outra pessoa, mas sim estou falando também de todos os povos. Eu estou falando das árvores, né, ou do povo em pé, eu estou falando dos animais, eu estou falando das aves, eu estou falando dos rios, né? E é muito interessante quando a gente estuda, né, o xamanismo e existe várias leituras e interpretações possíveis, né? Mas não é que o, o, o nativo olhava simplesmente lá, sei lá, para o Deus Sol e o reverenciava de uma forma próxima a como as grandes religiões fazem, né? Vamos dizer assim. Ele o reverenciava como uma manifestação do grande espírito, né? E é muito interessante a gente olhar para isso, porque aí a gente começa a olhar para um termo que é bem rico, né? Quando a gente fala de espíritos, né? É muito comum a gente ouvir esse termo dentro do xamanismo. Talvez a gente possa entender isso como energias, né? Mas o espírito das montanhas, o espírito dos animais, o espírito dos lugares, dos seres, dos povos, lembra, a união de todos esses espíritos, a união de todas essas energias formam o grande espírito, tudo que é Deus, experienciando a si próprio. E isso se aproxima muito, eu acho isso muito lindo, Li, porque isso se aproxima muito da abordagem do que nós atualmente entendemos como campo quântico, né? Então, eu digo que a árvore que tem lá a sua assinatura quântica, dentro dessa visão da física quântica, né? Que tem ali a sua assinatura quântica, tem em si algo que é compartilhado comigo, que sou um ser humano, com um animal, com uma parede que a gente está vendo. Tudo é constituído dentro dessa similaridade de vibratória, que a gente pode dar o nome de espírito, pode dar o nome de energia, aí são vários nomes, de acordo aí com de onde o estudo é feito, né? Vamos falar assim. E é curioso a gente olhar para isso, né? Porque
é muito comum de a gente perceber como os nativos, né? E aí a gente está falando de vários povos espalhados pelo mundo, né? Curiosamente, vale a pena falar sobre isso também. Xamanismo se refere a sabedorias nativas, tá? Não é uma religião propriamente dita. É importante a gente colocar isso aqui. Uhum. A gente está falando da sabedoria nativa de todos os povos, né? O termo xamã surgiu na Sibéria, né? E como os nativos olham para essa visão do sagrado, então tudo é sagrado. Então, se eu sei que o grande espírito é a manifestação de tudo, eu tenho uma relação com tudo que me rodeia de uma forma mais equilibrada, mais sagrada. Então, o rio, sim, ele é sagrado, porque ele é uma manifestação do grande espírito, assim como eu, né? O animal, ele também é sagrado, né? Ah, mas o nativo não caça? Sim, caça, né? Tem lá a necessidade da subsistência, né? Fazer lá seus artefatos, fazer roupas para se proteger do frio e tudo mais, mas não há uma propriedade pela vida. Existem inclusive tribos, olha isso que lindo, que compreendendo esse princípio, né? Compreendendo essa questão multidimensional que se abre dentro dessa jornada xamânica, e os animais que são caçados são enterrados na mesma posição do animal em vida, os ossos dos animais, para facilitar a passagem dele para o outro mundo. Então, tamanho respeito que existe dentro dessa percepção toda. Não é uma caça, sei lá, esportiva, né? Ou não é uma propriedade da vida a ponto de eu aprisionar esses animais para manipulá-los e tal. Não, é uma abordagem mesmo de respeito e compreendendo que tudo é uma manifestação do grande espírito, tudo é uma manifestação do sagrado. Sensacional. E aí fica muito mais fácil de entender quando dizem, somos um, né? Somos uma Isso, união de isso, energias que forma o grande espírito, enfim. isso. Xamã, quando você me traz isso, e aí eu acho que talvez seja uma pergunta que quem está nos assistindo possa fazer, como é que fica então quando a gente percebe uma energia que do nosso olhar é mais densa? Uma pessoa que talvez a gente não concorde com o que você está fazendo e fala, como pode ser uma manifestação de Deus, talvez uma energia que para mim não seja tão legal, por exemplo. Perceba que tudo é a manifestação do sagrado, né? E quando a gente fala de densidade, sim, a gente está falando de manifestações de energias diferentes. E elas também são um viés do sagrado. E é interessante a gente olhar para uma coisa muito central aqui, Li, e vários autores já falaram sobre isso. Isso está dentro de princípios bem elevados, por exemplo, do budismo e de várias outras religiões mais estruturadas. Não se pode experienciar a luz sem a sombra. Tudo tem um propósito de existir, né? Se nós lembra, a gente está uma dimensão dual, né? A gente polariza com muita frequência. Uhum. Não é difícil da gente olhar para isso, né? Seja falando sobre política, seja falando até sobre religião, seja falando sobre o que nós julgamos como certo e errado. Isso varia muito com base em, sei lá, em onde eu nasci, minha história de vida, minha família, o país que eu moro e assim por diante, né? Então nós polarizamos com muita facilidade, né? E é curioso a gente perceber que nós só experienciamos uma coisa através da outra. Para eu experienciar a luz, eu preciso ter a sombra manifestada. De alguma forma, sem que eu tenha a sombra manifestada, eu nunca vou conseguir compreender o que é a luz, né? Me lembra um pouco do livro Conversando com Deus, né? Lá do Neil Donald Walsh, né? Que dentro das perguntas, né? Eu lembro lá de uma das metáforas da pequena alma, que essa pequena alma pergunta para Deus, né? Como eu posso experienciar toda a magnitude da luz? E Deus recomenda: mergulhe na mais profunda sombra, né? Sensacional. E aí, na hora que a gente traz isso, aí a gente percebe assim que sim, todos nós, como manifestação do divino, como manifestação sagrada, estamos a serviço, né? E cada um dentro da sua jornada, dentro da sua história, todos nós estamos a serviço e estamos conectados, né? Tudo faz parte de algo maior, tudo faz parte de um entendimento.
Sim, tudo faz parte de um entendimento e sim, nós acessamos todas essas frequências mais e menos densas que você comenta. O que é importante é a gente criar consciência de que isto também sou eu. A frequência mais Uhum. densa também sou eu, né? A frequência mais elevada também sou eu, né? Dentro desse, se eu sou o grande espírito manifestado, eu sou o próprio universo manifestado. Eu sou o todo manifestado. E aí vem o papel da consciência, onde você escolhe, né? E aí tem todo esse contexto moderno que se fala hoje em dia a respeito do movimento do despertar, né? Enquanto eu, entre aspas, estou adormecido, muitas vezes eu não me coloco dentro dessa escolha. Eu crio, né, uma série de crenças, muitas delas sociais, que passam de geração para geração, onde eu acho que eu não tenho escolha. E eu acho que a vida só pode ser vivida dessa forma, né? Então, quando eu desperto, eu começo a perceber que sou o universo manifestado dentro de mim mesmo, sou o conjunto das infinitas possibilidades, e começo a escolher o que eu quero experienciar enquanto alma, enquanto manifestação do grande espírito, do grande mistério. Incrível, que é muito isso que você traz de sim, né? Eu reconheço dentro de mim, sendo, né, o grande espírito, que a gente sempre fala assim, a raiva, né? A gente reconhece a raiva dentro da gente, reconhece sentimentos que a gente julga mais densos, que são mais densos, e aí eu escolho o que fazer com isso, e não é não negar que isso não existe, né? Sim, eu acho que existe esse movimento de aceitação que você traz, que é muito belo, e ao mesmo tempo é importante a gente perceber que eu comparo isso com alguma crença para qualificá-lo como bom ou ruim, né? Às vezes, atendendo pessoas em processos individuais de mentoria, eu olho para essa pessoa, estou trazendo agora dentro do exemplo que você está colocando aí. O que falta para ela é raiva. Raiva é uma Uhum. energia de ação. Sim. Ela com consciência é incrível, né? Transforma grandes coisas. Então, a raiva em si, ela não é nem boa e nem ruim, né? Ela só é uma energia. O que a gente faz com base nisso, que pode sim, a partir de uma visão, de uma percepção externa, ser qualificado com base na minha experiência de vida pessoal como bom ou ruim. Exato. Perfeito. Lindo! Segundo ponto, xamã. Vamos lá. Eu acho que um outro ponto que eu. É difícil escolher 3 pontos para falar do xamanismo, porque é tão rico, mas vamos É. lá. Um outro ponto que eu gostaria de trazer e que eu acho que contribui muito para a nossa percepção aqui e para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo é a questão das medicinas, tá? E aí a gente Uhum. abre aqui para alguma questão de percepção multidimensional. Dentro do contexto xamânico, é diferente do nosso contexto habitual, né? Quando a gente fala de medicina, de forma tradicional, a gente está pensando em médico, em hospital, em, sei lá, tratamento alopático, em mil coisas, né? Quando a gente fala de medicina no universo do xamanismo, a gente está falando de tudo que tem potencial de cura, tá? E aqui também tem uma questão muito central. Saúde, dentro do contexto xamânico, a gente está falando de poder pessoal. Adoecimento significa perda de poder pessoal. Caramba. Percebe como isso é extremamente amplo, né? E como isso conflita, em alguns casos, com abordagens de tratamento mais convencionais, né? Uhum. Então, tudo que é capaz de trazer saúde, bem-estar, consciência, tudo que tem potencial de cura, seja cura física, cura mental, cura emocional, cura espiritual, é considerado medicina, tá? Então, por exemplo, né, e esse é um dos pontos bastante centrais, assim, de divergência até, né? Às vezes, lá no meu canal do Instagram, estou fazendo uma live, as pessoas me perguntam sobre isso, não é raro acontecer. Uma das medicinas muito comum dentro do xamanismo é o tabaco, né? Aí você fala, poxa, mas o tabaco remete a cigarro, tem pessoas que morrem em função disso e tudo mais, legal. Vamos olhar para o arquétipo da medicina, uma cobra, né? O nosso símbolo que a gente usa atualmente é Uhum. a cobra, né? A dualidade manifestada ali, né? O veneno que na mão do sábio vira remédio, o remédio que na mão do tolo vira veneno, né? Então, quando a gente se apropria de algo
e não o reverencia como uma manifestação do grande espírito, utiliza o seu poder de forma destrutiva e sem consciência, é óbvio que existem efeitos, né? Mesma coisa que a gente falar de um medicamento qualquer alopático, Uhum. que a gente não vai respeitar a dose dele, que a gente vai tomar quantas vezes a gente quiser, da forma como a gente quiser, ou que eu estou viciado nesse medicamento. É muito parecido, né? Vai ter repercussão para a minha saúde, né? Eu sempre fiquei muito receoso ao ler lá os efeitos adversos, né, dos medicamentos. Às vezes você olha para aquilo e fala, pai amado, né? Dá mais medo de tomar o remédio do que de não tomar, né? Exato. Então, é importante a gente perceber isso, tá? Então, quando a gente olha para essa questão das medicinas, o tabaco é uma medicina, né? E é tido como sagrado, manifestação do sagrado, tem potencial de cura, tem estudos caminhando já nessa direção. Você tem vários outros tipos de medicina, né? Você tem as medicinas que trabalham com questões de ampliação de consciência, como a ayahuasca, como o peyote e várias outras. Você tem cantos, também são uma forma de medicina, né? Tem tribos que trabalham lindamente, né? A cura através dos cantos, o tambor pode ser uma medicina. Então é importante a gente olhar para isso, né? As medicinas como formas de restabelecimento desse poder pessoal que foi perdido de alguma forma e a gente lê essa questão do adoecimento em função disso. Nossa, Xamã, eu nunca, pelo menos não me lembro de ter ouvido isso, né? De que a cura é a perda, né? O adoecimento é a perda do poder pessoal. E aí é lindo, assim, porque te dá um protagonismo incrível, né? De você Sim, entender que eu sou responsável, e não no responsável no sentido de pesado, mas assim, de que eu posso fazer por mim e, né, eu tenho esse poder, né? Enfim, né, como uma manifestação do grande espírito, claro, né? Juntando as duas coisas. Então, claro. assim, o quanto é, cada um percebe o seu poder pessoal, né? E isso a gente consegue daí traçar uma vida completamente diferente, porque a partir do momento que eu me reconheço e reconheço o meu poder, a gente pode caminhar e olhar para o outro também reconhecendo o poder do outro e a manifestação divina do outro, né? Com certeza. Eu acho que boa parte da nossa jornada ali de consciência envolve nós relembrarmos que nós somos a manifestação do grande espírito, né? A gente olha para essa questão da cura e a gente se desconecta disso, né? Não é que o tratamento alopático é ruim, não é isso, gente. Tudo tem as suas indicações, tudo tem as suas implicações, né? Mas o que eu quero dizer é, nós nos curarmos é natural. Quando a gente brincava e a gente era criança e ralava o joelho, era natural que o joelho cicatrizava, não era? Da mesma forma que nós temos tantas evidências, documentários produzidos falando a respeito de reversão de quadros desenganados pela medicina, certo? Né, experiências de quase morte, câncer de grau muito avançado. Como tudo isso é possível? Né? Nós esquecemos que nós somos, em última instância, energia. E eu não estou falando aqui, né? Eu acho que o fato de eu ter uma formação em engenharia me ajudou muito a estudar essa questão da física, né? Eu não estou falando aqui, gente, de crença, estou falando de ciência, né? Uhum. Nós somos energia, ponto final. Einstein já, há quanto tempo a gente já sabe disso, né? E ainda soa esquisito, né, do ponto de vista social. Por que que a gente não é incentivado a aprender mais sobre isso, né? A colocar isso em prática, né? Se a gente está falando de energia e de vibração, né? De fato, a gente começa a trazer de volta esse protagonismo e começa a compreender que se somos energia, se tudo é vazio, né, e temos mestres que já falavam sobre isso, de fato, as medicinas, tudo que retorna com esse poder pessoal para dentro de mim, me coloca em um status que eu consigo me curar. E aí tem outro conceito que é fundamental: ninguém cura ninguém. Uhum. Você que é o seu curandeiro, vamos dizer assim, né? O que todas as medicinas fazem é te colocar em um estado onde você se reconecta com essa sua capacidade curativa para que você possa sim se curar.
Perfeito. Nossa, vai horas. Eu tenho isso. Eu já ia puxar, mas enfim, né? Fica para o próximo daí. Eu quero depois te ouvir um pouquinho no próximo falando sobre a ayahuasca também, que eu acho importante. Mas aí a Certo, gente conversa num outro 3 pontos. perfeito. Nego, terceiro ponto. Terceiro ponto que eu gosto muito, que eu acho que é lindo, incrível, que acho que é extremamente curativo, inclusive para nós dentro das grandes cidades. Espiritualidade prática. Tudo é espiritualidade prática, né? O que nós estamos fazendo aqui agora é espiritualidade prática. Quando eu desligo aqui com vocês, sei lá, vou responder o e-mail, isso também é espiritualidade prática. Mas vamos olhar para um conceito bem central aqui. O homem como filho da terra. É curioso a gente criar a consciência de que cada átomo que existe no meu corpo veio da terra, né? Por isso que falamos muito da mãe terra, né? Foi a mãe terra que nos emprestou este corpo. Cada átomo que compõe meu corpo um dia foi um átomo da terra, né? Ao mesmo tempo, E que um dia a gente esse devolve para a exatamente. mãe. Então, assim, esse corpo é dado para que o espírito possa experienciar a densidade, a matéria, aquilo que nós falamos antes da dualidade. Isso não pode ser experienciado pelo espírito, precisa da matéria, né? E um dia a gente vai devolver para ela, a Mãe Terra, né? Tudo lindo e maravilhoso. Então, se eu sou parte da Terra, eu sou sim afetado pelos seus ciclos. E aqui eu entro numa questão de espiritualidade na prática mesmo. O que eu quero dizer com ciclos? Tudo, tá? Estações do ano. Eu, como parte da Terra, também sou impactado pelas estações do ano. É natural que no inverno eu seja mais introspectivo, eu vá mais para dentro. Então, por que eu estou tão desconectado disso de certa forma? Muitas das vezes, essa perda de poder pessoal ali, vem da gente não respeitar nossos ciclos internos. Estamos extremamente acelerados, consumindo notícias aleatoriamente e paramos e deixamos de nos reconectar com a Terra. E é curioso isso porque muitas vezes nós intuitivamente, ou talvez nosso centro de inteligência físico, saiba que vem da Terra. Então, assim, pega uma pessoa muito nervosa, muito estressada, você fala, o que você precisa? Geralmente ela vai trazer eu preciso ir para a praia, eu preciso ir para o sítio. No fundo, a alma está dizendo, eu preciso voltar para as minhas origens, eu preciso me reconectar com a Terra, né? E também existem vários estudos relacionados a isso, já estudos científicos publicados relacionados até à melhoria da qualidade de vida de pessoas que deslocam o seu caminho em direção ao trabalho e passam em lugares mais arborizados. Até isso, já existe estudo científico até nessa direção. Então, o quanto essa questão dos ciclos é central. Mesma coisa estou dizendo em relação a encontros com animais. Se todos os animais também são a manifestação do grande espírito, nós costumamos dizer que no xamanismo não existe encontro com animais por acaso, né? Tem sempre aqueles animais que estão mais próximos, talvez os animais domésticos de estimação, mas também tem aquele animal que te surpreende em algum momento do tempo, uma borboleta que pousa em você em um determinado momento do dia, né? Beija-flor, Um que me beija-flor, surpreende. um pássaro com um canto bonito próximo de onde você está, né? Por que não silenciar? Por que não contemplar? E aqui eu acho que é um ponto central, né? A gente perdeu um pouco a nossa capacidade de contemplação com esse avanço de tecnologias, né? Não parar, olhar para o vento balançando a copa das árvores, né? Ouvir o canto dos pássaros de manhã, sem nenhuma pretensão, só fazendo isso em presença, isso é extremamente curativo. E aqui acho que tem um ponto central, né, da gente perceber então que nós não somos separados da natureza, nós não somos hierarquicamente superior à natureza. Aliás, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o mundo está muito doente hoje, né? E da gente aprender a olhar dentro desse contexto todo, e aqui acho que amarrando um pouco de tudo que a gente conversou, Amada, olhar a comunidade, olhar o todo como um único ser. Assim como falamos anteriormente do conceito do grande espírito. Quando eu olho isso como único ser, e tem tribos que olham dessa forma, eu acho incrível. Se um membro da comunidade adoece, a comunidade adoeceu. É muito diferente, é outra abordagem, né?
eu não vou julgá-lo igual eu faço comigo mesmo. Eu vou relembrá-lo de quem ele é. Lembra que relembrar é um dos pontos centrais? E aí tem tribos, né, na África que trazem isso lindamente, né? Quando uma pessoa comete algo que agride a comunidade, essa pessoa ela é colocada no centro e é relembrada de quem ela é por pessoas que conviveram com ela. Não, mas você lembra que você fez tal coisa para mim, então você aí percebe que a jornada é relembrar, né? De E aí, destacar as coisas super positivas que ela fez, né? E nada. exato, para que ela acorde. Lembra que a gente falou Sim. do despertar novamente? Para que ela relembre quem ela é, né? Para que ela recupere o seu poder pessoal, né? Então, eu acho que essa questão da espiritualidade prática, de eu me enxergar como parte da natureza, de eu me enxergar como parte dos ciclos da natureza, de eu enxergar os animais como meus irmãos, como meus amigos, e aí tem também uma mudança considerável na minha forma de ver o mundo, né? Seja na minha alimentação, seja na forma como eu interajo com os animais no dia a dia. É super possível você estabelecer uma conexão espiritual, energética com esses animais, né? Quantos de nós, tá? E aqui eu tenho certeza que se a gente aqui abrir um convite, a gente vai ler muito relato lindo, de pessoas preocupadas com alguma coisa ou com um pensamento elevado de alguma forma. Lembra? É tudo frequência. A gente está comunicando tudo para o campo. De repente, um animal se apresenta, pousa em algum lugar, se aproxima e tudo mais. Eles sentem, né? São também a manifestação do grande espírito como nós. Então, essa questão da gente perceber tudo como a manifestação da própria espiritualidade em si, eu acho que é algo lindo que nos reconecta e que também ressalta e nos devolve aí o nosso poder pessoal. Não, e isso é incrível, né, Xamã, que você traz dessa coisa da gente abrir até essa consciência e percepção mesmo, né, de como isso acontece e acontece a todo tempo, às vezes a gente não percebe, né, essa coisa do beija-flor comigo, assim, foi um grande, né, tanto que tatuei até aqui, assim, porque foi muito, muito impactante, né, foi aí que me abriu a consciência sobre isso, lá, sei lá, 15 anos atrás, quando eu entrei, né, mais a fundo nessa coisa do autoconhecimento, eu entrei no Chantal, que era um lugar que a gente fazia, né, alguns cursos, Aham. apareceu um beija-flor. E aí ficou o tempo inteiro, eu falei, gente, eu não... E aí eu fui, até a gente foi conversando, eu falei, o que significa o beija-flor? Eu fui ler, e a partir disso, assim, qualquer momento que eu tô com uma questão, que eu tô mais pensativa, vem um beija-flor muito próximo e me lembra de quem eu sou, sabe? Putz, Lembra? vamos lá. É Relembrar. lindo, relembrar, É uma medicina. exatamente. É surreal, assim. E quando eu ouvia, eu falava, "Ah, até parece, né?" E é incrível, assim. E aí foi que eu falei, gente, o quanto isso tá o tempo inteiro e a gente não percebe. E é uma delícia a hora que a gente se relembra e se reconecta, né? E eu acho que uma outra coisa importante disso de espiritualidade na prática é a gente se lembrando, né, que somos filhos da Terra. Normalmente, assim, quando a gente tem uma questão, um desafio que a gente tem dificuldade de resolver, não está encontrando soluções, se a gente olhar para a Mãe Terra, olhar para os ciclos da natureza, ali tem muita resposta, né? Tem muito ensinamento que a gente. Sempre. Eu sempre, tipo, tá, esse problema na natureza, como é que isso se. E é incrível, porque vem de uma maneira natural, né? Que Até para flui. aquela pergunta que você trouxe antes, para aquela colocação que você fez antes, Li, de sombra. Uhum, Eu tenho dois do jeitos denso, né? de ter essa comparação para que eu acesse a luz. Uma forma é eu acessar a sombra, para que eu consiga reconhecer e acessar a luz. Outra forma é eu recuperar a minha capacidade de observar. E eu vou observar essa manifestação de sombra externa, pode ser na natureza, super pode, para daí sim ter a minha referência e a minha experiência de luz. Isso é bastante possível. Sensacional. Porque sim, né, na natureza o tempo inteiro também existem as manifestações que nos ensinam, né? Claro, somos parte dela, ela é parte de nós. A gente vai ter Exato. tanto manifestações de equilíbrio quanto de desequilíbrio. É natural. Perfeito, Xamã. Incrível, como sempre. Já queria ficar horas aqui, porque já veio várias bolinhas de perguntas, sabe? Mas teremos outras, espero ter, né, essa honra da Sim. gente poder conversar mais, que sempre é muito rico.
E aí fica com vocês que estão nos assistindo, assim, ouvindo a nossa conversa. Quais 3 pontos para você faz sentido, a partir dessa conversa, refletir, colocar em prática, colocar em ação, e se relembrar de quem se é. Perfeito. Super obrigada, viu, Xamã? Agradeço do fundo do meu coração. Relembremos que somos o grande espírito experienciando a si mesmo e que possamos todos trazer um pouquinho da floresta para dentro de si. Arro. Arro, irmã. Grande beijo. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.